Amigos do Dr. Ideval, dando prosseguimento a meus vídeos, hoje abordarei, mais uma vez, o rompimento de duas barragens. As manchetes dos jornais publicam que foram as catástrofes ou os desastres de Mariana, ou as catástrofes ou os desastres de Brumadinho. Nem foi de Mariana, nem de Brumadinho. A catástrofe foi da Samarco. Foi da Vale do Rio Doce. Foi um crime contra a humanidade. Um crime contra o meio ambiente. Um crime nacional e internacional. Um crime contra a natureza. Estamos chamando de crime porque as manchetes também chamam de crimes ecológicos. Outra coisa também que está deixando a população empavorosa é saber quem são os culpados pelo rompimento dessas duas barragens. Que provavelmente, se providências imediatas não foram tomadas, outras romperão. Mais mortes acontecerão. Então, quem são os culpados? A primeira pergunta é: quem governou o país nos últimos 16 ou 18 anos? Quem ocupou o cargo executivo da presidência da República? Quem ocupou os cargos executivos das governadorias do Estado? E nas prefeituras desse país? Quem eram os ministros que comandavam o meio ambiente, a agricultura, a pecuária, os minerais, as energias, a fazenda e o meio ambiente? Quais eram as agências reguladoras? Quem eram os coordenadores e os diretores? Quem fazia parte do quadro de fiscais para fiscalizar e dar ordem a essa exploração? Primeira pergunta. A segunda pergunta é que quem priorizou o país a viver da venda das suas commodities? O país tinha a sua indústria, seu comércio e as suas commodities. Mas nos últimos 20 anos foi priorizado o país viver da venda das commodities. Isso é, o país passou a ser um vivedor do extrativismo mineral, vegetal e animal. Com esse preâmbulo, o que se viu nesses últimos 20 anos foi uma verdadeira farra com o dinheiro que o país não tinha. Se o país não tinha indústria, onde ia arranjar esse dinheiro? Foi obrigado a azeitar a produção das commodities. Então, as commodities da agropecuária, a carne, bovina e suína, ela foi produzida com o aumento da área de produção, contaminando as águas, os rios, o meio ambiente. A agricultura do mesmo jeito. Contaminando tudo, inclusive o solo, com os defensivos agrícolas. E a mineração foi pior. Porque para aumentar a produção de minerais, isso é, das commodities minerais, para melhorar a renda, vender para o exterior, foi praticamente obrigar as mineradoras a duplicar, triplicar, quadruplicar sua produção de ferro, de bronze e de outros minerais. E para isso, foi autorizado a detonar milhões e milhões de toneladas de morros, de serras, de campos, de beira de rio, de beira de estrada,
Então isso fez com que as mineradoras detonassem o país. E os fiscais onde é que andavam? Os fiscais é da raia pequena, então os fiscais obedeciam à raia maior, que era hierarquicamente progressiva. Porque sabem os senhores que quem pode mais, pode menos. O fiscal faz o que eles mandam. Então essas catástrofes têm nome, sobrenome, pai, mãe, padrinho e responsáveis. E tem endereço também. Os grandes homens que ocuparam a nação nos cargos principais, tanto federal como estadual como municipal, e os seus auxiliares, diretos, ministros, coordenadores, secretários e aí por diante. Então, não precisa procurar culpados, eles já estão na nossa cara. Por isso que as apurações demoram. Os processos vão andando a passo de tartaruga. Porque se for procurar os verdadeiros culpados, todos são culpados. Todos são culpados. Agora, o que não cabe são políticos que participaram desse desmando, está utilizando essas catástrofes como ganho político. Então, meus amigos, quem são os responsáveis, os culpados? Essas pessoas que ocuparam esses cargos. Agora o pior, dejetos, 10, 20, 30, 40, 50, 100 milhões de metros cúbicos numa barragem acima do nível da cidade, do nível do povoado, do nível dos rios, do nível das plantações, dos criatórios de gado, de porco e de galinha, principalmente de subsistência, é um verdadeiro crime. É uma afronta à sociedade brasileira e mundial. Quer dizer, o aumento da produção das commodities, a festança, a gastança e a farra do boi, com o dinheiro que o país não tinha, foi o responsável pela alta produção das commodities, que saiu muito caro, com muitas vidas que hoje estamos vendo nesse país, praticamente sem rumo e sem prumo. Então, amigos, não precisa procurar os culpados. Eles estão aí, na frente de todo mundo. Basta nominá-los. Basta nominá-los. E a continuar com esse mesmo modus operandi de detonar, de derrubar, de contaminar, de escavacar, de fazer verdadeiras grutas subterrâneas, o país não vai para frente. Porque aumentar a produção agrícola, aumentar a produção da pecuária e aumentar a produção dos minerais, saiu e sairá muito caro, porque está destruindo a natureza, destruindo o meio ambiente, acabando com o ecossistema nacional. Não vale a pena esse dinheiro vindo das nações desenvolvidas, acabando com o nosso povo. Essas catástrofes tem pai, tem mãe e tem paradeiro. Basta nominá-lo. E todos sabem que foram culpados. Não foi a catástrofe de Mariana, nem de Brumadinho. A catástrofe foi da Vala do Rio Doce e de todos aqueles que governaram a nação nesses 20 anos.
eles têm que pagar pelo erro cometido. Música de fundo, Mozart, violino. Mozart morreu com 35 anos de idade. Nasceu na Áustria em 1756 e faleceu na mesma Áustria, em Viena, em 1791. E deixou uma das principais obras do universo. É um dos principais imortais desse mundo e que a juventude, a escola, deveria explorar mais. Vamos salvar o Brasil e vamos vigiar os produtores de commodities. Estão acabando com o meio ambiente, com o ecossistema nacional, detonando, derrubando e contaminando o nosso solo, o nosso povo, nossos animais e os nossos recursos naturais. Um abraço, mais uma vez um abraço e obrigado por mais uma vez me ouvir. Mozart no ouvido, Mozart. Um abraço.